Isso sem falar no impacto de imagem que terá o fato de Bolsonaro ter tentado aquela coisa maluca, aquela fake news que foi criada pelos bolsonaristas, se jactando, né, há 2 semanas, de o Putin, numa manobra estratégica, o Putin ter feito um recuo de algumas tropas, né, na coincidência da viagem do Bolsonaro. Os bolsonaristas, né, puxa-saco nas redes sociais, inclusive ministros, como esse ministro sanfoneiro, que é um palhaço, um pateta absoluto, né, o Gilson Machado Neto, né, é um palhaço que não tinha o respeito sequer do próprio avô, a quem eu conheci, né, pessoalmente, discordava em tudo das ideias, um reacionário absoluto, né, um usineiro, foi deputado pelo PDS, né, durante vários anos aqui em Brasília, né, mas esse Gilson Machado Neto não tinha o respeito do próprio avô, né, de tão apatetado, apalermado que ele era. Só ganha, né, uma dimensão quando vira ministro do Bolsonaro, ministro do turismo do Bolsonaro, e agora tem negociações que tem a tentativa até de ser vice. Ele hoje, no UOL, tem uma reportagem no UOL que nós reproduzimos no 247, ele dizendo que o Putin não ouviu o Bolsonaro, não ouviu os apelos de paz de Bolsonaro, agora tentando desfazer, né, a fake news lançada de uma maneira absolutamente inacreditável, né? Agora, há danos à imagem dessa associação, né, do Bolsonaro ao senhor da guerra do momento, que é o Vladimir Putin. E também, né, ao que o Glenn Greenwald, ontem, aqui para o Atush, na TV 247, na entrevista, na conversa que eles tiveram, ele disse, olha, eu acho, aí é uma opinião do Glenn, né, ele disse, eu acho que pela primeira vez na história, os Estados Unidos poderão torcer para um candidato de esquerda numa eleição brasileira, né, em razão dos posicionamentos que o Bolsonaro adotou nesse conflito internacional e que a diplomacia brasileira sai muito lenhada. Primeiro, com aquele comunicado de hoje de manhã, que foi um comunicado absolutamente anódino, sem nenhuma força, sem nenhuma expressão. Situação na Ucrânia. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares, na verdade era o bombardeio do território ucraniano, pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia. O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil. Ou seja, um monte de palavras para dizer rigorosamente nada, né? A nota do Itamaraty é um nada diplomático. Hoje à tarde, e a representação, o embaixador da Ucrânia em Brasília não está no país. Em razão disso, quem responde pela embaixada na crise é o representante comercial. A representação comercial da Ucrânia, eu ouvi entrevistas deles hoje criticando largamente o fato de a chancelaria brasileira não ter até o fim da manhã de hoje estabelecido nenhum contato para a evacuação de brasileiros, são mais de 500, que estão na Ucrânia nesse momento. Aí, no meio da tarde, sai um comunicado atropelado do Itamaraty, né, dizendo que haveria uma ajuda da Embaixada Brasileira na Ucrânia, a saída desses brasileiros. Eu sei de um funcionário do Banco Central, funcionário concursado do Banco Central, que estava na Ucrânia com a noiva, que é ucraniana, né, estava em trabalho remoto, inclusive estava trabalhando, não está de férias, estava trabalhando na Ucrânia, e nesse momento
ele está na fronteira com a Polônia, tentando fugir, né, do território ucraniano, está no meio da fila, né, sem nenhuma condição. Não sei como é que ele está agora à noite, né, mas sem nenhuma condição. E numa rota de fuga, de fato, dos bombardeios, né? Então, há um desespero, uma desinformação absoluta. E tudo culmina, eu te mandei aí, Rodrigo, porque ainda não temos no 247 o link, né, pelo WhatsApp para uma reportagem do G1, já dessa live dessa noite do Bolsonaro. Culmina com essa cena patética, né, não é isso aqui? Do Bolsonaro com essa foto. Ele, não. Ele na live, assim, tudo bem, mas aqui a foto no G1 é outra, né? O Bolsonaro na live dele, agora, né, no canal dele, ele desautoriza o Hamilton Mourão, que durante o dia, o Hamilton Mourão, numa dissonância absoluta com o Bolsonaro, que ficou calado todo dia sobre o conflito na Ucrânia e ficou calado sem produzir nenhuma redação, nenhuma reação do Estado brasileiro, ele que personifica o papel de chefe de Estado, nenhuma reação do Estado brasileiro, né, ao conflito e à guerra, né, ao bombardeio da Ucrânia pelas tropas russas, né, ele simplesmente desautorizou o vice, que tinha pedido uma operação bélica militar forte, dura, dizendo que sanções comerciais são como brincar, como o mundo brincou com Hitler em 1938, que ninguém levou a sério, ou seja, o Mourão queria o bombardeio. E aí vem essa foto da live, onde está o chanceler brasileiro, porque essas lives são um teatro patético do bolsonarismo, né? São quase que um sketch, né? E está lá o chanceler brasileiro durante o dia em que houve o início de uma guerra em território europeu, que tem reflexos absurdos sobre a economia brasileira. Está lá o chanceler brasileiro ao lado do Bolsonaro, o Bolsonaro segurando um cartaz com um telefone que, segundo ele, é o WhatsApp para o atendimento dos brasileiros que estão na Ucrânia para negociarem as suas rotas de saída. E durante essa live, ele desautorizou o Mourão, disse: quem fala de acordo com a Constituição, quem fala sobre guerra sou eu, é o chefe de governo sou eu, acabou, e nem citou o nome do Mourão.